Meu irmão, essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses é um verdadeiro tratado cristológico. Veja a ênfase que ele dá a uma temática ligada a Cristo. Se você é um leitor dessa carta, você já fez essa constatação. O Espírito Santo já inspirou você a fazer essa constatação, que é um grande tratado cristológico. Essa é a rainha das epístolas paulinas. Entendeu? Então ela tem princípios que são norteadores da vida cristã. Entendeu? Que são norteadores. Ele já inicia a sua carta com uma linguagem que é típica dele. Ele já inicia assim, ó, aos irmãos amados, fiéis em Cristo, que estão na igreja de Colosso. Então, na cidade de Colossenses, a igreja foi implantada ali. Entendeu? Então, a sua carta ela é endereçada, ela é direcionada aos irmãos fiéis em Colosso. E ele não estava só, ele estava com seu filho Timóteo. E ele diz assim, olha, eu dou graças a Deus porque o evangelho chegou até vocês, produziu em vocês fé. Produziu em vocês fé. E produziu em vocês uma esperança viva. Que esperança é essa? Ele diz aqui a esperança de que existe uma herança reservada no céu para vocês. Uma herança inacessível, uma herança imensurável. Então, os irmãos, você observa que ele estava aqui elogiando a igreja, traçando o perfil comportamental daquela igreja. E o perfil daquela igreja era de que era uma igreja depositária de riquezas insondáveis, de riquezas celestiais. Porque aquela cidade era dominada pelo paganismo, pelo misticismo, pela avareza, pela ganância. As pessoas acumulavam bens. E se contrapondo àquela mentalidade, mudando aquela mentalidade com uma nova mentalidade, entendeu? Eles acumulavam riquezas insondáveis, eles agregavam valores eternos. Entendeu? Aí Paulo fala assim, porque o evangelho chegou até vocês. Veja a ênfase que Paulo dá aqui à palavra evangelho. E ele diz, chegou também frutificando. Frutificando dia a dia. Você já observa aqui que Paulo, se você pegar o contexto histórico, você vai entender que Paulo está aqui contrastando a religião de Cibele. É uma religião muito influente na época. Cibele era a deusa da agricultura, deusa da fertilidade, era a deusa mãe, era a deusa da fertilidade da terra, era a deusa das montanhas. Porque os ascéticos da época iam nas montanhas orar a Cibele. Entendeu? E então era uma região muito influente. Paulo está aqui contrastando aquela religião. E ele apresenta aqui o evangelho como a antítese da religião. Porque a religião, querido, através de seus dogmas e dos seus postulados, ela aliena o ser humano, né? Ela aliena os seus adeptos, ela segrega os seus adeptos, ela coisifica e desumaniza. Se desumaniza. A religião é um instrumento de tudo isso, é um instrumento de alienação, de dominação. Já o evangelho não. O evangelho não aliena. Entendeu? Não aliena. Você observa que quando Cristo pregava a sua teologia, ele nunca usava de imposição. Ele levava as pessoas a refletir e tirar conclusões. Então o evangelho leva você a refletir, leva você a analisar. O evangelho traz paz interior, traz coesão social, meio aos conflitos sociais. Você já observou que a religião é tão nociva que ela gera nas pessoas uma certa... Ela leva a pessoa a uma vida de austeridade. O que é austeridade? Austeridade é uma vida de rigor ascético. É uma vida de autoflagelação. Então, desde o primeiro século, que os monges, os essênios, eles iam aos montes orar, lá se autoflagelava, né? É uma vida mesmo de hostilidade.
As pessoas andam não sei quantos quilômetros de pé para poder incutir nas pessoas os seus dogmas, as suas crendices. Isso chama-se religião. O sujeito vai ao monte, praticar no monte o ascetismo, que é a autoflagelação, fica 5, 6 dias no monte, desce achando que está cheio do poder de Deus. Entendeu? Já o evangelho não. Ele produz na pessoa alteridade, é diferente. A austeridade é rigor, né? É rigor, é hostilidade. Isso que a religião produz, já o evangelho não. O evangelho produz alteridade, vem de alteridade. O que é isso, alteridade? É uma vida de empatia. Você é empático. É uma vida de amor, de solidariedade. Entendeu? O evangelho nunca leva você a incutir, porque o evangelho não tem dogmas. Dogma é coisa de religião. Entendeu? O evangelho produz vida. Entendeu? O evangelho não é dogmático. Quem vive o evangelho não é um dogmático, não é um sectário, não é um legalista. Ele não incute, ele fala de Jesus. É o Espírito Santo quem faz a obra. Então há uma diferença muito grande entre o evangelho e religião. Aí Paulo fala que o evangelho chegou até vocês frutificando. Frutificando. E ele fala aqui, olha, e foi um homem chamado Epáfras. Está aqui no versículo 7. Vocês aprenderam com Epáfras. Epáfras foi um professor de vocês. Vocês são aprendizes de Epáfras. Então o evangelho chegou até vocês nessa cidade frutificando. Queridos, Epáfras foi um companheiro de Paulo. Foi um homem movido pelo Espírito Santo, cheio de amor. E chegou até a igreja de Colossenses pregando o evangelho. Porque essa igreja de Colosso, ela é um desdobramento da igreja de Éfeso. O evangelho chega na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então irradia por toda a Frígia, a região da Frígia. Entendeu? E chega aqui em Colossenses. O evangelho irradia também de Éfeso para a Ásia Menor. Lá o evangelho chega na cidade de Laodiceia e na cidade de Herápolis. Então alguns exegetas, eles acreditam que foi Epáfras que fundou a igreja de Colossenses, que fundou a igreja de Laodiceia e a igreja de Herápolis, lá na Ásia Menor. Eu não vejo aqui evidências textuais para isso. Eu vejo aqui indicativos textuais, subentendidos textuais. Então, provavelmente, não posso afirmar, provavelmente foi Epáfras que fundou a igreja de Colossenses. Mas Paulo fala aqui, olha, que ele é um servo fiel e cheio de amor. Então, observe que a religião trabalha na perspectiva da austeridade. Você vê algum religioso dizendo que eu vou para o monte me flagelar, vou usar saco e vou para o monte me flagelar, fica 5, 6 dias. É um pessoal destituído de amor. Entendeu? Trata-se sempre de um grupo segregado, aquele grupozinho segregado que acha que a salvação só está ali, que a comunhão só está ali. Eles não têm essa virtude que é ler a Bíblia. Quando eles lêem, interpreta de forma pragmática. Entendeu? Então a religião é terrível. Entendeu? A religião é realmente um instrumento de alienação. Agora o evangelho não. Evangelho é amor. Entendeu? Evangelho é amor. Veja que Paulo diz aqui. Olha, irmãos, eu nunca deixei de orar por vós. Desde quando eu soube da igreja de Colossenses, ele fala aqui, ó, não cessamos de orar por vós. Que ele estava com seu filho na fé, Timóteo. Não cessamos de orar por vós. Aí que você observa que Paulo apresenta aqui como a oração, como o ponto nevrálgico da sua teologia. O ápice da vida cristã. Não se pode construir um projeto de vida saudável, uma espiritualidade saudável, uma teologia sustentável sem oração. É a oração que vai lhe dar discernimento, que vai lhe dar sabedoria. Agora você já percebeu, querido, que
essa oração genuína, porque a oração não pode determinar Deus, não. Ela não pode manipular Deus, também não. Ela não pode sondar Deus, que é imperscrutável. Mas ela produz efeitos. E um dos efeitos que ela produz é tirar a pessoa de um estado de autonomia. O que é um estado de autonomia? É aquele cara autossuficiente, arrogante, prepotente. Ele acha que ele pode pisar nas pessoas, só fala de coisas grandes. Então aquele cara presunçoso. A presunção agiganta falsamente o homem. Então a oração, ela produz esse benefício, ela tira a pessoa de um estado de autonomia e leva a pessoa a um estado de teonomia. Como assim, pastor? Um estado de teonomia. A palavra teonomia é uma junção de dois vocábulos gregos. Theos, quer dizer, é Deus, e nomos, lei. Então o que é um estado de teonomia? É um estado em que Deus está governando a sua vida. Você está nas diretrizes de Deus, conduzido por Deus. Você está se adequando à vontade de Deus. A oração ela tem a capacidade de tirar uma pessoa, um religioso alienado, um religioso escravo da religião. Ela tira esse religioso desse estado de heteronomia. O que é um estado de heteronomia? Né? Hetero quer dizer diferente. E nomias no grego é nomos. Você vai ver essa palavra na filosofia kantiana. Ele usa heteronomia para descrever a pessoa que é alienada por uma religião, que está submissa a uma religião. Então a religião tira você de um estado de heteronomia, de um estado de dominação religiosa, de alienação religiosa, e conduz você a um estado de teonomia. Ou seja, Deus no centro da sua vida. Deus conduzindo a sua vida. Entendeu, querido? Paulo ele é de uma genialidade grande quando ele entra nessa área. Ele diz assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, de forma que não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Observa que Paulo ele está dizendo aqui que a vontade dele, ele esvaziou-se da sua vontade. Ele está se adequando à vontade de Deus. Não é ao contrário. Porque na época os ascéticos e os gnósticos diziam que os deuses são manipuláveis e alienáveis. Paulo diz que o meu Deus não. Então ele não se deixa manipular. Não, ele não é adequável, ele não se adequa à vontade do homem. O homem que tem que se adequar à vontade de Deus. Ele fala, não mais vivo eu. É Cristo que vive em mim. Entendeu? Eu já estou crucificado com Cristo. Então eu não vivo mais. Eu já esvaziei da minha vontade. Estou me adequando à vontade de Deus. O homem é de uma genialidade tremenda. E ele disse aqui, olha. E ele fala aqui. Não cessamos de orar por vós. Né? Não cessamos. Mas, queridos, quais são os elementos essenciais da oração? Dizia um grande sábio que um orante, o homem que ora de joelho, ele vê mais longe do que um filósofo filosofando de pé. Entendeu? Agora, quais são os elementos que constituem a essência da oração? Paulo coloca aqui, é prostração diante de Deus. Oração é prostração. Oração é rendição. Oração é expressão de gratidão. Oração é intercessão. Oração é petição. Oração é a exteriorização do conteúdo da interioridade. A oração é expressão de fé. Oração é reconhecimento de impotência e de fragilidade. Então observe que oração não é para determinar Deus. Não é para manipular Deus. Entendeu? Aí Paulo fala que não deixamos de orar por vós. Querido, venha comigo rapidinho. Se você pegar
o contexto histórico da cidade de Colossenses, você vai constatar que era uma cidade economicamente bem consolidada. Porque Colossenses era uma cidade pequena em termos territoriais. Territorialmente era pequena, mas ela tinha uma localização geográfica privilegiada, que ela ficava às margens do rio Lico. E a cidade de Colossenses ela estava na região da Frígia, que hoje é a Turquia. E o rio Lico cruzava toda a região da Frígia, e a cidade de Colosso estava ali. Então o rio Lico umedecia a terra, molhava a terra, irrigava a terra, fertilizava a terra. Então a terra tornava-se produtiva. Em razão disso, a cidade de Colosso, tornou-se um grande centro de produção e exportação de lã, de cobertor, de travesseiro. Entendeu? Porque a base da economia era a criação de ovelhas. Entendeu? Era a base da economia. Mas havia um problema grave ali. Entendeu? Há uma deusa chamada Cibele, que era a deusa da agricultura, a deusa mãe de todos os seres, era a deusa da fertilidade. E os seguidores de Cibele, os adeptos da religião de Cibele, atribuíam a Cibele o poder da terra, da fertilidade da terra. Em razão disso, era aquela cidade paganizada. E era também dominada pela avareza e pela ganância. Porque as pessoas elas acumulavam bens. Elas acumulavam bens. Elas achavam que a acumulação de bens era uma virtude divina, porque a deusa Cibele, os seus adoradores ensinavam isso. E aí a igreja de Cristo está ali. A igreja de Cristo está ali. Aí Paulo ensina aqui, olha, eu peço a Deus para que vocês tenham conhecimento da vontade de Deus e tenham também discernimento espiritual. Porque por um lado estava a religião de Cibele, por outro estavam os ascéticos, que praticavam o ascetismo, que era uma espécie de autoflagelação. Por outro lado estavam os gnósticos. Aí ele disse, então eu vou orar a Deus para que vocês tenham discernimento espiritual e não se deixem enganar. Ele chama de sutilezas filosóficas. Sutilezas filosóficas. Veja o que Paulo diz aqui, olha. Aqui logo no capítulo 2, versículo 8, ele diz, tendo cuidado, irmãos, para que ninguém vos engane com vãs sutilezas, ou sutilezas filosóficas. E mais na frente ele fala, que ninguém vos engane com essa falsa humildade, com adoração a anjos, culto a anjos, e essas visões de anjos são frutos de uma mente carnal. Isso não é uma ação de Deus. Não tem nada a ver com o cristianismo. Então você observa quem eram os gnósticos. Os gnósticos eram uma espécie de um dualismo platônico. Os gnósticos ensinavam o seguinte, que o corpo é mau e a alma é boa, então não pode ter o contato. E o conhecimento, a sabedoria, não vem dessa racionalidade. Você tem que sair desse estado de racionalidade e entrar no estado alterado de consciência, um estado irracional. Então, através de elucubrações, de devaneios, aí vinha transe, vinha êxtase. Entendeu? Aí Paulo refuta isso aqui. Ele diz, olha irmãos, vocês têm cuidado, eu tenho orado a Deus para que vocês tenham discernimento. Então você observa, querido, que é uma carta apologética. Paulo advertia os irmãos com relação a essas vãs filosofias, a essas sutilezas filosóficas. Entendeu? E ele diz mais aqui, olha, veja que Paulo diz mais aqui, olha, e eu vou orar a Deus para que vocês andem de modo digno do Evangelho. O que é andar de modo digno do Evangelho? É ser um legalista? Não. É ser um sectário? Não. É ser moralista? Não. Ele diz aqui, é frutificar em toda boa obra. Em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Você crescer na graça e no conhecimento. Ele diz aqui, ó, que haja graça de Deus. E ele apresenta aqui a graça como algo que é multiforme, multifacetado. É a multiforme graça de Deus. Ele diz, ó, que haja entre vocês também força e poder de Deus. Que vocês sejam longânimos, tardios em irar. Que haja gozo meio às aflições. Olha.
A pessoa gozo meio às aflições. E diz aqui, ó, que haja entre vocês idoneidades, que vocês sejam idôneos. Ou seja, que vocês tenham uma idoneidade psíquico, sócio e espiritual. Entendeu? E espiritual. Aí diz aqui, ó, mas por que a igreja deve ter esse comportamento? Ele vai dizer aqui por quê. Porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Entendeu? Ele nos tirou das trevas para a sua luz. Agora, para quê? Por que ele fez isso? Paulo, ele é muito elucidativo nessa carta aqui. Eu disse que é um tratado cristológico, é uma carta apologética, mas é também consoladora, confortadora. E essa carta tem aplicabilidade a todas as épocas. É isso, a todas as épocas, a todas as culturas. Ela tem uma palavra para você hoje. Essa carta é muito atual. Parece até anacronismo, né? Eu falar que uma carta que escrita há 2 mil anos atrás, ela tem aplicabilidade hoje, mas tem sim aplicabilidade hoje. E diz assim, ó, porque nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Entendeu? Nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Meus irmãos, nessa carta aqui, Paulo apresenta o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, como o ponto mais apocalíptico da história. O ponto mais escatológico da história. Quando ele disse assim, que Cristo aniquilou os demônios na cruz, ele triunfou sobre eles. Os gnósticos adoravam esse espírito, diziam que eram deuses, os gnósticos da época. E Paulo disse que não, que Cristo expôs esses demônios na cruz, aniquilou-os. Porque foi na cruz que ele consumou a redenção, foi na cruz, né, que ele derrotou os demônios. Aí Paulo fala aqui, ó, ele é a imagem visível do Deus invisível. Nele foi criado todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação, porque os gnósticos e os ascéticos e os adoradores de Diana diziam que Cristo foi gerado, ele foi criado. Paulo refuta essa teologia gnóstica e diz aqui que não, ele é criador. E diz aqui, ó, porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e invisíveis, principados e potestades. Queridos, você já percebeu que Paulo está aqui exaltando os atributos incomunicáveis de Deus e de Cristo? Porque o Filho é coessencial com o Pai. Porque Jesus ele tem os seus atributos morais, transitivos, e tem os seus atributos incomunicáveis e intransitivos. São aqueles atributos que através dos quais ele não fala com o homem. Entendeu? Por isso é que ele não pode ser determinado, ele não pode ser manipulado. Ele tem os seus atributos incomunicáveis. Por que incomunicáveis? Por que intransitivos? Porque são inerentes ao seu caráter de perfeição. Então o agir dele é enigmático. O trabalhar dele é ininteligível. Ele é relacionável, mas o seu trabalhar, ele responde à sua oração de forma enigmática. Aí Paulo diz aqui que ele tem atributos intransitivos. Ele mostra aqui a presciência de Jesus, a autoexistência de Jesus e a imperscrutabilidade de Jesus. Atributos incomunicáveis. É por isso que a pessoa que ora a Deus nunca pode orar determinando a Deus, tentando racionalizar o trabalhar de Deus, porque ele tem os seus atributos incomunicáveis, intransitivos. Entendeu, queridos? Que Deus possa aplicar toda essa palavra aqui ao seu coração.